Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia. Em 180 aulas fizemos um estudo panorâmico de todos os livros do Velho Testamento. Muitos de vocês acompanharam esse estudo. Nosso plano é fazer um estudo do Novo Testamento no mesmo número de programas. Nas últimas 13 aulas fizemos uma introdução aos Evangelhos e dedicamos um pouco mais de tempo ao Evangelho de Mateus. No último programa falamos sobre a primeira bem-aventurança de Jesus encontrada no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Uma das coisas que Jesus poderia ter dito é: olhe lá para baixo, no sopé da montanha, está vendo toda aquela gente sofrida? O que faz você pensar que pode ser parte da solução e da resposta para aquelas pessoas, se você mesmo não sabe o que é sofrer, hein? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Quando estávamos estudando o Velho Testamento, falamos sobre Jó, e eu incluí um estudo chamado 30 razões por que Deus permite que seu povo sofra. Nunca teremos como confortar ninguém se nunca sofrermos. Essa é uma das razões por que sofremos. Se você não sabe o que é se sentir ferido, como pode ter compaixão suficiente para consolar alguém, hein? A palavra compaixão é formada de duas palavras. Paixão, que significa sentimento ou sentir, e com, que significa junto. Como você pode saber o que é sentir-se ferido se você nunca passou por isso? Isso é parte do que Jesus quis dizer quando falou bem-aventurados os que choram. Existe mais uma possibilidade. Jesus estava transmitindo mais do que uma definição de compaixão quando citou a segunda bem-aventurança. Talvez você tenha que chorar enquanto aprende o que é ser pobre de espírito. Como foi que Deus ensinou Pedro e Moisés, e você e eu que não conseguimos nada sozinhos? Com o erro, essa é a verdade. Eu creio sinceramente que o fracasso seja a principal ferramenta de Deus para nos ensinar que somos pobres de espírito. É muito doloroso permanecer errando quando queremos ser parte da solução e da resposta. O fracasso ou o erro é muito doloroso e o medo de fracassar persegue muitas pessoas porque fracassar dói. Você chora e lamenta quando fracassa, mas isso pode ser uma maneira de Deus ensiná-lo o significado de ser pobre de espírito. A próxima atitude bem-aventurada é: bem-aventurados os humildes. Humilde é uma palavra até mal entendida, né? O conceito bíblico de humildade não é fraqueza. Quando buscamos a origem dessa palavra no grego e no hebraico, encontramos a figura de um cavalo selvagem muito forte. Esse cavalo selvagem não está domado. Ele nunca teve freios em sua boca, nem cabresto na cabeça e nem sela nos lombos. O que esse animal tem é uma força descontrolada. Ele é selvagem. Mas, quando você doma esse animal, ele se torna humilde. Ser humilde é estar domado. Humilde é disciplina. O que Jesus quer dizer por tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, ele quis dizer que tudo o que ele faz é para agradar o Pai. Ele está dizendo que aceitou ser domado pelo Pai e sempre fará o que o Pai quer. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A terceira e a quarta bem-aventuranças deveriam ser vistas juntas, porque uma leva a outra. Quando Paulo de Tarso se encontrou na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado, ele não era humilde, não era manso.
Ele perseguia a igreja e levava os cristãos para serem mortos. Então, ele se encontrou com Jesus e deixou-se ser guiado por ele. Quando Paulo se tornou manso, sua primeira pergunta foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Paulo queria saber o que era certo. Ele tinha fome e sede de justiça. A promessa é: se você é humilde e manso e tiver fome e sede de justiça, Deus o satisfará. Na verdade, o grego sugere que Deus encherá você de tanta justiça que você pode até se engasgar. Que tipo de homem é esse, hein? Cheio de justiça? Ele é legalista? Ele é justo porque não faz isso nem aquilo e porque olha de cima para todo mundo que faz? Como é o homem que é cheio de justiça? A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A palavra misericordioso significa amoroso. Bem-aventurados são aqueles que são cheios do amor ágape de Deus. Se você vai descer a montanha, ser parte da solução para todos que estão feridos, você tem de ser alguém cheio de todo o maior de Deus. Ser cheio da justiça é sinônimo de ser cheio do amor de Deus. Ser justo é ter amor. Amamos quando temos um motivo para isso, o que nos leva à próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando essas pessoas amam e descem a montanha e andam no meio da multidão, não fazem isso porque sentem necessidade, nem porque querem compensar alguma necessidade psicológica de ajudar a quem precisa. Elas fazem isso porque estão cheias do amor de Deus, e suas intenções são puras, e seus corações estão cheios de amor. As pessoas sempre questionam esse tipo de atitude. Se você desse R$1.000 para alguém, a pessoa perguntaria: por que é que você está fazendo isso? O que você quer em troca? O que eu vou ter que fazer se aceitar esse dinheiro? As pessoas são logo questionadas sobre quais são seus motivos para fazer o bem. O discípulo de Jesus, que foi caracterizado como aquele que tem fome e sede de justiça, é evidenciado pelo amor verdadeiro, que parte de um coração puro e desinteressado. Ele diz para as pessoas que as ama e que elas não precisam lhe dar nada em troca, que ele só quer ter o privilégio de amar com o amor de Cristo. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores está relacionada à reconciliação. O discípulo de Jesus, com atitudes bem-aventuradas, é um reconciliador. Um dos grandes problemas do mundo de hoje é a alienação. Um dos problemas tratados na Bíblia é a alienação do homem com relação a Deus. No princípio, o homem e Deus estavam reconciliados, mas o homem escolheu se afastar de Deus e seguir o seu próprio caminho, a sua maneira. O homem afastou-se de Deus, porque Deus é santo. Deus não pode coexistir com o homem desobediente e pecaminoso. O principal problema tratado pela Bíblia é o problema da separação entre Deus e o homem. Essas pessoas não estão reconciliadas com Deus. Como podem se reconciliar umas com as outras, hein? De acordo com Paulo, a maior mensagem, o melhor ministério que um discípulo de Jesus Cristo pode ter é a mensagem e o ministério de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Somos comissionados por Cristo para irmos e dizermos ao povo: reconcilie-se com Deus. Deus se reconcilia com você por causa de Jesus. Uma das características de um discípulo é a de ser um reconciliador. Os discípulos foram perseguidos por causa de todas essas atitudes bem-aventuradas que Jesus Cristo lhes ensinou. Mas o mundo não valoriza esse discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é perseguido. Por quê? Principalmente porque ele é pacificador. Onde um reconciliador exerce o seu ministério de reconciliação? Um mensageiro de reconciliação vai onde o conflito está, onde está o problema, e geralmente esse é um lugar muito perigoso. Em algumas partes do mundo, há ocasiões em que o reconciliador tem que dar sua vida por causa do ministério de reconciliação. Os discípulos de Cristo, os pacificadores, exercem seus ministérios de reconciliação em suas igrejas, no bairro onde vivem, em casa e no trabalho.
Meu pai era um carteiro durante o dia e motorista de táxi à noite. Enquanto os outros motoristas esperavam por seus clientes, ficavam parados conversando e acabavam discutindo e brigando. O chefe do meu pai me disse uma vez que os outros motoristas nunca brigavam enquanto ele estava lá. A atitude pacificadora do meu pai influenciava os outros motoristas. A oitava atitude bem-aventurada completa o perfil de um discípulo, que é a solução e a resposta de Jesus para os problemas do mundo. Nessas 8 bem-aventuranças, Jesus Cristo está nos dizendo que esses são os fatores que compõem o caráter de uma pessoa reconhecida como cristão. No contexto do Sermão da Montanha, Jesus apresenta a crise resultante do processo de tornar-se cristão. Com o Sermão da Montanha, Jesus traça o perfil do caráter cristão através dessas 8 bem-aventuranças com 4 ilustrações. Nessas 4 ilustrações descobrimos que Jesus está apresentando o desafio para uma pessoa de caráter cristão impactar uma cultura pagã. Depois de apresentar as bem-aventuranças, Jesus disse que, se possuirmos essas características pela graça de Deus, elas farão do cristão o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida, uma candeia acesa. O que essas 4 metáforas querem dizer, hein? Elas ilustram o que acontece quando o discípulo, o cristão, vai lá para baixo e enfrenta os problemas da multidão. A palavra cultura denota como fazemos as coisas. Se você é realmente um missionário e quer ser a solução de Jesus Cristo e sair a ver aí as pessoas se converterem como resultado do seu ministério missionário, sabe qual será o seu pior inimigo? A cultura. Isso porque cultura serve como justificativa para as pessoas falarem: ah, mas nós fazemos assim, nós fazemos e não fazemos assado. Nós fazemos assim, nós não fazemos do jeito que você está falando. Nós temos o nosso jeito. Mesmo que estejam falando do que é o jeito de Jesus. Fazemos do nosso jeito, as pessoas dizem. E elas chamam isso de nossa cultura. Quando você entende o contexto e o conteúdo do Sermão da Montanha, também entende mais uma coisa. Jesus foi um revolucionário. Ele veio para revolucionar a cultura. Se você é discípulo de Jesus, não deve ter medo de ouvir que você está ferindo a cultura desse ou daquele povo. Todos os dias você deve encarar a sua missão de impactar a cultura com a mensagem de Jesus Cristo. Se você entender essas 4 ilustrações, também entenderá 3 coisas. Primeiro, a crise que se desenvolve quando uma pessoa se converte. Segundo, o caráter de um cristão. Terceiro, o desafio do cristão de impactar as culturas pagãs. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.